Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Nós vamos ver, graças a Deus, a missão dos 12 apóstolos. Glória a Deus. Nós vamos ver capítulo 10, nós vamos ver a partir do verso 8, onde vai falar sobre a missão dos 12 apóstolos. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus assim. Vamos ler a partir do verso 7. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali até que vos retires. Amém? Amém. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento, Deus de oração, Deus, eu oro a Ti, ó Deus, para que Tu, Senhor, venha, meu Deus, falar conosco através desta mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, vocês que podem, irmãos, e louvar a Deus com as palmas. Glória a Jesus. A leitura da Bíblia Sagrada, onde nós lemos aqui, onde Jesus fala sobre a missão dos 12 apóstolos. Glória a Deus. Jesus, chamando os apóstolos, ordenou que eles fossem pregar o Evangelho, espalhar-se sobre a terra para anunciar o Evangelho. E Jesus ainda falou mais: indo, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Jesus deu para eles autoridades, para que eles pudessem, autoridade e poder, para que no nome de Jesus eles pudessem realizar estes milagres. No capítulo 16 de Marcos, verso 17, Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que creem. Glória a Deus. Então aqui nós vemos a palavra de Deus mostrando que Jesus mandou seus discípulos ir pregar o Evangelho e curar os enfermos, expulsar o demônio, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. E tudo que eles receberam de graça de Jesus, também eles deveriam distribuir ao povo de graça. Isto é, não deveria eles cobrar por nenhuma cura, por nenhum milagre realizado. Jesus fez na vida deles gratuitamente, não cobrou nada. Então Jesus também falou que não era para eles cobrar também nada. Diferente do Evangelho em que vemos hoje, diferente do cristianismo que se dizem que existe hoje. Hoje, muitos pastores estão nas suas igrejas pregando, mas oferecendo cura em troca de dinheiro, como se fosse eles que curassem, como se fosse eles que opera, que faz a obra. O que eu tenho visto de escândalos de pastores que têm feito esses tipos de coisas e na hora não tem acontecido nada. Glória a Deus. As pessoas murmuram, as pessoas reclamam. Glória a Deus. Vira uma coisa, como diz o ditado, de louco. Porque estão agindo fora da palavra de Deus.
estão agindo o contrário do que mandou Jesus. Todos nós cristãos, todos nós servos de Deus, temos o dever de ir pregar o Evangelho àquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, para aquelas pessoas que ainda não ouviram falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma e que Jesus dá direito de vida eterna. Jesus nos deu esse poder, esse direito de sair e anunciar este Evangelho para as pessoas que ainda não viram. Glória a Deus. Aí Satanás, como ele não perde tempo, porque no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus falava acerca das estações dos fins dos tempos, dos sinais que estariam acontecendo, ele disse que se levantaria muitos falsos profetas, muitos cristos, que enganariam muitos. É exatamente o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Nos dias de hoje há muitos falsos profetas pregando a palavra de Deus, falando que Jesus cura, mas na realidade cura mesmo, mas está pedindo dinheiro em troca de cura. Está pedindo dinheiro em troca de bênção. Enquanto Jesus aqui, bem no finalzinho, meus irmãos, do versículo 10, ele diz, do versículo, glória a Deus, 8, ele disse: porque de graça recebestes, de graça também dai. Lembra quem você era antes de conhecer Jesus? Um ébrio, um idólatra, um beberrão, uma pessoa enferma, condenada até pela medicina à morte. Jesus te libertou, Jesus te curou, Jesus te remiu, trouxe para a obra dele, não te cobrou nada. Porque até se ele fosse cobrar, ninguém daria conta de pagar uma bênção de Deus. Por isso que Jesus deu. Porque se ele fosse cobrar, homem nenhum daria conta de pagar a bênção recebida do Senhor. Homem nenhum daria conta de pagar pelo milagre, pela bênção, pela cura, pela libertação que Jesus fez e faz e está fazendo na vida daquele e na vida daquela que entrega a sua vida com sinceridade para servir a Deus com temor e tremor, aguardando a vinda dele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Se Jesus fosse cobrar isto, ninguém daria conta de pagar. Porque existem muitos no nosso meio que quando estava no mundo era marginal, era perigoso para a sociedade, estava condenado a muitos anos de cadeias, aceitou Jesus, deu lugar para Jesus, foi transformado por Jesus, a prisão dele que estava condenada foi quebrada, o tempo que ele deveria estar de prisão, deu para ele liberdade, para ele estar aqui fora, juntamente conosco, anunciando a verdade. Eu te digo, qual seria o valor de uma libertação dessa? Não tem dinheiro que pague. Uma pessoa que está fechada no seu aposento, Satanás lançando milhões de pensamentos negativos, pensamentos de suicídios, depressão, a pessoa está ali para qualquer hora tirar a sua vida. Aí a pessoa vai, alguém chega, fala de Jesus para ela, ora por ela, aquele espírito da depressão, do suicídio é expulso, ela aceita Jesus, é liberta desse mal. Qual seria o valor dessa libertação? No capítulo 5 de Marcos, Jesus chegou na cidade de Gadara. E quando Jesus chegou na cidade de Gadara, ele encontrou ali um homem, que a Bíblia trata ele de um gadareno,
que ele era um homem que vivia pelos montes, era um homem que vivia nos sepulcros, e andava nu, sujo, fedido, as unhas parecendo unha de meleta, homem barbudo, violento. As autoridades daquela época tinham pegado ele, lançado nas prisões, mas ele rebentava as prisões. As algemas que colocavam ele fazia em migalhas, e ninguém conseguia amansar aquele homem. Até que um dia, quando Jesus chegou ali, aquele homem recebeu a libertação do Senhor. Ele foi liberto. Aquele homem que andava nu, sujo, fedido, o povo da cidade vivia disperso, longe da cidade, porque não podia encontrar com aquele homem que ele espancava todos, batia em todos, ninguém podia segurar e amansar. Mas agora Jesus liberta ele, transforma ele volta ao seu estado original. Quanto seria o valor dessa libertação? Jesus não cobrou nada. Jesus disse: sem fé, está no livro de Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o valor do milagre que nós recebemos da casa de Deus. Esse é o valor da libertação que Deus dá todos os dias na casa dele. Esse é o valor da transformação de uma vida, de um milagre que Deus faz na vida de uma pessoa, quando a pessoa comparece na casa do Senhor todos os dias. Jesus está operando, Jesus está curando, Jesus está transformando e não cobra nada. Aleluia, Jesus. Agora tem pastores e tem igreja por aí que só sabem pregar prosperidade. Se já prega prosperidade, é porque eles são daqueles falsos que vivem cobrando para você receber bênção, vivem cobrando para você receber milagre. Sai fora, irmãos. Sai fora dessas igrejas, sai fora das igrejas desses pastores que são falsos profetas, são enganadores, são mentirosos. Por conta dele o evangelho está escarnecido, por conta deles o evangelho está escandalizado, como está hoje. Muitos já não creem no evangelho, muitos já não creem nos evangélicos por causa desses incircunciosos, desses filhos das trevas que estão vestidos de pastores em cima do púlpito, na obra de Deus, e mentindo para o povo de Deus, mentindo para a humanidade, mas eles irão ter que um dia prestar conta com Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso nós aqui da Igreja Pentecostal Aliança com Deus pregamos a verdade. Jesus nos libertou pela verdade, e como recebemos de graça, também de graças iremos entregar. Tem muitas pessoas no cativos, tem muitas vidas dormindo nas calçadas, tem muitas vidas dormindo debaixo de viadutos, debaixo das pontes, tem muitas vidas desamparadas, tem muitas pessoas oprimidas, sendo instrumento de Satanás, precisando de libertação. Jesus está contando conosco, Jesus está contando com aquele, com aquela que um dia foi liberto por ele, que um dia aceitou a ele, que um dia entregou a sua vida para ele. Ele hoje, Jesus está contando comigo, está contando com você. Aleluia. Glória a Deus. Agora você vai ser covarde. Saiba que os covardes não entrarão no reino de Deus. Jesus, quando chamou seus 12 discípulos, ele falou para eles dizendo: ide e pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. É chegado a hora, o momento em que Jesus irá vir para poder arrebatar a sua igreja, o momento em que Jesus irá vir para levar os seus escolhidos, o momento em que Jesus irá vir para buscar aqueles e aquelas que o aceitaram,
que passou por lutas, foi perseguido, foi criticado, foi caluniado, mas permaneceram na presença do Senhor, não se abalaram, não deixaram ir pelas conversas dos mentirosos, dos falsos profetas, dos lobos e devoradores, que estão no meio das ovelhas do Senhor, vestido de lobos. Mas eu quero dizer, um lobo no meio da ovelha só não conhece quem não tem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia, mas ele é conhecido. Mesmo que seja vestido de ovelha, ele é conhecido. E Jesus diz no capítulo 10 de João, que as ovelhas dele o conhecem, ele conhece as suas ovelhas, e elas ouvem a voz dele. A voz do Senhor Jesus é uma voz inconfundível. Não tem como confundir a voz do Senhor. Toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu não sei como ainda tem muitas ovelhas que estão seguindo aí por fora, pastores, lobos devoradores dentro da igreja. Não sei como tem ovelhas aí que não conhecem a voz do seu pastor, porque Jesus disse que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Se você é ovelha do Senhor, você conhece o seu pastor. Você sabe quando o pastor ele é realmente o pastor, ou quando ele é um lobo devorador. Lobo devorador prega aquilo que você quer ouvir. Lobo devorador prega aquilo que vem te satisfazer. O pastor ele prega aquilo que você não quer ouvir e que não te agrada, porque ele está aqui para te transmitir a verdade, e a verdade ela dói, aleluia. Mas quando nós temos a nossa vida no altar de Deus, a verdade ela é agradável para nós e para a nossa alma. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus está confiando em nós, que nós vamos e pregamos o Evangelho. Ele disse, ele nos deu poder para curar os enfermos, para limpar os leprosos, para ressuscitar os mortos, para expulsar os demônios. Ele nos deu esse poder. Ele fala para nós não possuir ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos tenha algum cobre, nem leve consigo alforjes para o caminho, nem duas túnicas leve contigo, nem leve duas alparcas, nem bordão. Não leve nada, porque Deus cuidará dos seus obreiros. Deus cuidará dos seus escolhidos. Deus cuidará dos seus servos. Aleluia. Está com medo de passar fome? Não precisa ter medo. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. Deus vai acrescentar tudo na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Se você fazer conforme o que Jesus mandou na palavra dele, ele vai cuidar de você e não vai faltar nada. Se está faltando alguma coisa na sua vida, é porque você não está fazendo conforme o que Jesus te mandou. É porque você não está fazendo conforme o que Jesus te ordenou. Então você vai passar fome, porque Ele cuida daquele que é obediente a Ele. Ele cuida daquele que faz o que Ele ordenou. Ele cuida daquele que é fiel a Ele. Então esses tanto de lobos devoradores dizendo que é pastores, pregando prosperidade, cobrando para Jesus curar, cobrando para Jesus libertar, cobrando para fazer uma coisa, uma obra de libertação dentro do seu lar, da sua casa, são pessoas que não vivem com vida no altar de Deus, e por conta disso passaram a ser lobos devoradores, e agora vive cobrando para poder você receber a bênção para sua casa, para o seu lar, para a sua vida, para a sua saúde. É porque eles não fazem o que Deus lhe mandou, o que Jesus lhe ordenou. Então por isso eles não têm os cuidados do Senhor, porque aqueles que fazem conforme o que o Senhor lhe ordenou, ele é bem cuidado pelo nosso Senhor. Aleluia! Não lhe falta nada. Glória a Deus. Quando você vê um crente reclamando, glória a Deus, quando você vê um crente reclamando da sua vida financeira, que está lhe faltando a coisa, pode olhar que ele não está fazendo a coisa conforme Jesus lhe mandou.
Pode olhar que ele não está obedecendo a palavra de Deus como Jesus mandou que obedecesse. Pode olhar que ele não está andando conforme o que Jesus mandou que ele andasse. Aleluias. Então essa mensagem Jesus entrega para a igreja hoje. Se a igreja viver conforme o que Jesus mandou, o que Jesus ordenou, pode ter certeza que Ele estará cuidando de você, Ele estará cuidando da sua igreja, nada irá lhe faltar. O salmista Davi ele disse: olha, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo e nem sua descendência mendigar um pão, porque Deus cuida daqueles que são seus. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue falando no coração de cada um dos irmãos. Aleluia. Bate palmas e louva a Jesus.